de cinema. E a gente continua aqui mergulhando no universo do vinho esse mês, comentando filmes que têm vinhos no roteiro e os filmes que estão no streaming, e então é fácil de você assistir ou reassistir, né? Nós estamos aqui no estúdio da Rádio Difusora, eu e a Sandra Romancini. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Que é, como eu sempre digo, além de chefe, uma apaixonada por cinema como eu e também uma apreciadora de vinho, né? Eu não sei em qual parte que tá, se eu sou mais apreciadora de vinho, da gastronomia, né, ou do cinema, porque os três estão ali, ó. É, mas um acho que precisa do outro para ficar completo, eu acho né? que sim, viu? Combinação perfeita. Sandra, obrigada mais uma vez de estar aqui. Hoje a gente vai comentar o filme que é Entre Amores e Vinho. É outro filme, daqueles filme leve, gostoso, que a gente gosta de assistir assim à tarde, sem maiores pretensão, né? Você vê coisa bonita, vê cenário bonito, vê vinho, vê comida, é uma delícia. Uma lição de vida, né? Verdade. Esse filme ele tem uma coisa interessante, a abertura dele, ela mostra todo o processo de produção de vinho. É muito interessante, né? E é um filme que surpreende. Quando você vê esse nome, Entre Amores e Vinhos, se bem que as traduções, às vezes, do Brasil, elas não são muito fiéis, né? Mas você fica imaginando que, às vezes, é uma comédia romântica bobinha. E não é. É um filme bem interessante. Ele conta a história do Carter, que é o filho... ele é bem irresponsável, bem imaturo. Ele é filho de uma CEO de uma empresa de vinho, né, Margot, que é uma mulher super controladora, uma grande mulher de negócio, mas super controladora, e que ela envia ele para uma vinícola. Ela quer expandir o império de vinhos da família e ela quer que ele compre essa vinícola, né? E ela produz um vinho popular, barato, né? Que tem uma cena interessante que nós vamos comentar aqui. E ele vai para lá, só que ele esconde essa identidade dele, porque a princípio ele quer comprar, ele não quer dizer quem ele é, porque a empresa dele não é muito bem vista pelos vinicultores daquela região. Pelos produtores, né? Se ele chegar lá e falar quem ele é, ninguém vai dar, né, atenção. Ninguém vai querer. Pelo contrário, é até odiada, né? Exatamente, porque é uma empresa que compra vinho, compra a produção, mas para fazer vinho barato, vinho popular, né? Ou seja, ela acaba estragando um pouco o conceito dos produtores dali. Exatamente. E aí, quando ele chega lá, ele conhece a Valentina, que é a corretora que está cuidando da venda disso, que é uma pessoa da cidade que está fazendo um movimento para comprar essa vinícola, e ele se apaixona por ela, né? E aí as coisas começam a mudar um pouco, porque ele não conta quem ele é, depois quando ele contar, as coisas vão ficar um pouco difíceis, mas é uma história bem interessante e bem gostosa, né? Ah, realmente, eu amei esse filme. É realmente aqueles filmes leves que você assiste com toda a família, né? Porque ele envolve também a questão das famílias, né, Fátima? Sim, ele fala de um ponto, assim, que eu achei bem importante de destacar, de como uma mãe controladora, o contraste que tem entre uma mãe controladora e um filho que não quer crescer. Exatamente. Porque ele é o típico síndrome de Peter Pan ali, né? Ele quer ser um moleque, ele é um moleque, uma criança, age às vezes como um menino, já é um homem. Irresponsável, né? E a mãe, de uma certa forma, aquilo para ela ela estimula, difícil, porque assim ela tem o controle dele. Exatamente. E é interessante porque, ao mesmo tempo que ela tem o controle, ela fala, meu Deus, para quem que eu vou deixar esse legado todo, né, desse império do vinho para uma pessoa que não quer saber de trabalhar, né? O cara tem quase 30 anos de idade, não quer saber de trabalhar, nunca só quer se divertir, só quer se divertir, né? E é muito interessante aquela cena que ele chega atrasado e ela tá no restaurante e o garçom serve o vinho errado para ela. Ele serve o vinho dela. O vinho dela. Quando ele sabe o sobrenome dela, Margot Baldwin, ele vai e serve o vinho Baldwin para ela, né? Quando ela toma... Ela gosta, e fica brava, porque eu não tomo o meu vinho. Esse vinho não é pra mim. E ela faz a mesma coisa com o filho dela, deixa a taça lá, na hora que ele chega, ele vai tomar,
e ele faz a mesma coisa, ele gosta fora o vinho. Ou seja, eles produzem uma coisa que eles não gostam. Não aprovam. Né? E isso é interessante porque quando ele vai para essa cidadezinha, né, ele começa a perceber que toda a produção da cidade, as pessoas que plantam e que fazem o próprio vinho, chamado vinho de garagem, né, que eles falam, é interessante porque eles fazem bons vinhos, eles produzem bons vinhos, só que ela não quer que eles cresçam e eles se destacam com esses bons vinhos, né? E a forma de produzir é que faz os vinhos ficarem bons, porque né, ela quer comprar para produzir numa produção. Em grande escala, né? Em grande escala e vai ficar aquele vinho ruim. E eles não, eles são pequenos produtores e assim, para vocês entenderem, não são todas as vinícolas que produzem todas as uvas que eles fabricam os próprios vinhos. Tem as cooperativas que produzem as uvas e as vinícolas vão e compram as uvas dessas pequenas produções. Então ela compra, se tem 10 produtores de vinho, ela compra toda a produção e vai lá e fabrica o vinho dela. E nessa questão é exatamente isso que acontece. Como ela quer comprar toda aquela né, produção de vinho para fazer vinho ruim, o que os produtores querem? Mostrar para ela que eles conseguem produzir algo que vale a pena tomar, que é gostoso, né? Exatamente, né? E assim, nessa questão que a gente falou da família, no começo você considera o cara meio um babaca, né? Porque ele é na hora que começou o filme eu falei, ai meu Deus do céu, eu também, porque ele é imaturo, ele acaba um casamento por mensagem, por telefone com a ex-namorada. Ex-noiva, né? Ex-noiva. Então, aquela coisa assim. E aí você percebe que a mãe é super controladora. Então, é normal que ele não cresça. Exatamente. E é como a Sandra falou, mas tem uma... Aí tem como eu vou dizer, uma discrepância, porque ela é controladora, mas ela quer ter um filho para cuidar dos negócios dela. Por isso que eu acho que ela deu essa incumbência para ele. Vai lá e resolve. Vamos ver como é que você vai lidar, que dependendo de como você vai lidar com a situação, né, você vai ser capaz de mostrar ou não que você, né, consegue gerenciar esse império, né? E foi muito legal, né, Fátima? Porque daí ele conhece uma mulher que já tem filho, que é viúva, e que se ele for aquele rapaz imaturo que ele é, ele se apaixona por ela, ele não vai conquistá-la. Imagina, né? De jeito nenhum. E aí você vê como o amor por uma mulher forte pode mudar uma pessoa tão imatura como ele. Exatamente. E muda, né? Muda. E muda completamente. Gente, o filme é lindo, é encantador, é uma delícia. E se passa bem na época do Natal. Né, exatamente. Eles estão preparando a festa de Natal, né? A festa de Natal da empresa, que vai ter uma surpresa tão legal nessa festa. Exatamente. Aí eu não posso contar. E ele acaba resolvendo mesmo o negócio, né? Exatamente. Ele, não da forma como a mãe dele queria, mas de uma forma melhor. Exatamente. Né? Porque ela acaba comprando, tá, gente, essa produção. Porém, depois o desenrolar é que é legal, gente. E assim, uma coisa que também é interessante, você descobre nesse filme, essas vinícolas pequenas, essa produção artesanal de garagem, de garagem, que tem vinho ruim, tem alguns vinhos ruins lá, mas também tem coisas muito boas. E eu me lembrei muito, aqui em Jundiaí a gente tem isso, que a gente tem uma produção pequena, vinícolas pequenas, nós temos um vinho de garrafão, como eles fazem, né? Mostram no filme, né? Mas também tem esses vinhos de garagem, que são fabricados nas próprias vinícolas aqui da nossa região, que são de famílias que não têm um vinhedo enorme, né? Que muitas vezes compram uva até do Rio Grande do Sul para produzir, ou até mandam o seu vinho ser engarrafado lá, né? Então, é muito interessante isso. E nossa região é riquíssima nesse tipo de produção. Riquíssima. E lá a gente percebe, eles querem formar uma cooperativa para justamente... dar força, né? Fazer isso, mostrar que o vinho artesanal, ele não é ruim, não é todo vinho artesanal que é ruim. De jeito nenhum. Que ele nenhum. pode ser muito bom. É cada vinho na sua função, né, Fátima? Exatamente. Eu acho assim, a primeira vez que eu tomei vinho na minha vida, que eu entendi o que era uma taça de vinho, a gente tomava vinho de garrafão. Sim. Era vinho da colônia, vinho que fabricavam, né? Fabricado pela família. Então, e a gente gostava, e gostava muito. É quando você vai passando, né, o tempo, você vai apurando o paladar, você vai entendendo
o complexo mundo das uvas, o complexo mundo da produção, o que isso envolve. Aí você começa a valorizar a taça do vinho que você toma, né? Então, eu sempre digo, falo um ditado, né? A vida é muito curta para tomar um vinho ruim, viu, gente? Exatamente, né? E ali, e você descobre, ele se surpreende que ele conhece uma pessoa que ajuda ele lá a fazer coisa que não tem nada a ver com vinho, a construir uma parede, drywall. E aí, esse cara faz os vinhos de garagem, que a princípio ele toma, é horrível, e depois ele toma um que é o top, né? Uma obra-prima que o cara, né? Que o construtor lá, o cara da loja de material de construção fabrica. Exatamente. Né? Mas, Fátima, uma coisa que me chamou muito a atenção nesse filme é que quase não tem comida, Fátima. Esse não tem. Esse não tem, mas eu peguei uma receita, eu me inspirei, sabe no quê? No quê? Natal. Porque ele tá pertinho do Natal. Inclusive, eles têm uma festa lá na cidade que ele tá pequeno. Depois tem a festa da empresa também, festa da empresa, né? E você sabe que tem uma receita que é extremamente comum na época do Natal, naquela região, que é uma apple pie, que é uma torta de maçã, que é muito servida no Natal. E eu sou apaixonada pela torta de maçã que a gente faz. E é uma delícia a torta de maçã da Sandra que eu já comi. É verdade! Verdade. Já! Gente, eu sou apaixonada pela torta de maçã que a gente faz. E é essa receita que eu vou dar hoje para vocês. Eu acho que tem tudo a ver essa receita aí, viu? Olha, a minha receita é o seguinte, gente. Você vai pegar farinha, manteiga sem sal, tá? E depois você vai colocar água gelada, bem gelada nessa... Eu até deixo um pouquinho de pedra de gelo dentro dessa água, tá? Para ela ficar crocante, tá bom? Coloco açúcar, uma pitada de sal e 2 ovos. Misturo levemente com a ponta dos dedos, tá? Levemente, porque eu não quero uma massa sovada. Eu quero aquela massa que fica bem, que a gente fala meio que massa frola, sabe? Meio que massa de torta mesmo. E aí eu vou misturar todos esses ingredientes, vou forrar uma forma com essa massa, apertando delicadamente, vou forrar todinha a forma e vou separar mais ou menos uns 200 gramas dessa massa separado. Pego o restante que sobrar, porque eu vou usar mais ou menos, vai dar uns 550 gramas de massa, eu separo 200, com 300 eu forro a forma, e esses 200 fica separado. Tudo isso, dá licença, vai lá. Tudo isso tá no portal do JJ e no blog do Tempero. Então não precisa se preocupar de anotar nada, tá? Você só vai ouvir a Sandra e ler lá os ingredientes. Isso, gente. E esse modo de preparo é muito legal também. E eu faço o seguinte, Fátima, com o recheio. Eu pego a maçã, todo mundo descasca a maçã para fazer a torta. Eu não descasco a maçã. Eu coloco ela com a casca, gente. Você pode fazer, mas cortar bem pequenininho, tá? Bem em cubinhos pequenininhos, bem pequenininhos. Você vai pegar os cubos das maçãs, colocar açúcar, colocar canela, limão e você vai colocar também ali. Você pode até colocar um pouquinho de cardamomo, se você gosta. Eu acho que fica bem legal. A receita original, eles usam ruibarbo, mas não é muito comum a gente usar aqui, então a gente não vai colocar, tá? Então são maçãs, açúcar, um pouquinho de suco de limão, canela em pó e farinha de trigo, que vai mais ou menos 1,5 colher de farinha de trigo nessa maçã. Tudo cru, tá, gente? Tudo frio. Por que você vai colocar a farinha de trigo? Para a hora que ela começar a assar e começar a derreter, ela não umedecer, ela ficar mais durinha, sabe? A massa, formar aquela calda grossa da maçã, tá bom? E aí eu vou colocar todo esse recheio dentro da forma que eu já forrei com a massa. E depois, essa massa que sobrou, que eu falei para você reservar, você vai pegar ela e vai jogar em cima da maçã. Só jogar, sabe? Fazer tipo alguma coisa mais esfarinhenta assim em cima, assim, sabe? Vai cobrir toda a forma e vai levar para assar. Gente, você vai perceber que a torta tá assada quando a sua cozinha ficar extremamente perfumada. Porque essa torta tem um aroma, Fátima, que perfuma a casa inteira por causa da canela e da maçã. É uma delícia. Ela vai ficar com a camada
uma crosta bem crocante, vai ficar com aquela maçã toda bem assadinha dentro, e você vai perceber que quando tá assando, começa a borbulhar assim por fora, sabe? O açúcar com a canela. Ai, Fátima, é uma perdição. E depois, se você quiser, você pode servir com uma bola de sorvete e uma calda de caramelo. Eu vou te dar a receita da minha calda de caramelo, que, olha, é divina. Muito fácil de fazer. E já que a gente tá falando de vinho artesanal, aqui em Jundiaí tem uns espumantes que são gostosos. Nossa, né? um moscatel. Um moscatel ficaria bom com essa. Uma cidra essa ficaria maravilhosa. Mas o moscatel, perfeito, né? Então. E olha, o meu... Você sempre pergunta para mim qual que é o meu... Que temperos você escolheu para esse filme? O meu tempero, é claro que seria canela, né? A canela. Você sabe por quê? Porque eu me inspirei muito na Valentina, porque a Valentina, ela é... forte, né? Forte. Sabe? Ela é determinada, sabe? Ela é aquela pessoa que ela assim, ela é sutil, né? Ela tem todo aquele carinho né, de uma mãe, mas ela é uma pessoa, uma mãe solo que cuida de 2 filhos, então ela tem aquela meio daquela pimenta, né? Porque ela é meio sensual, ela é bonita, latina, né? Então ela tem aquela pimentinha da canela, que se você já comeu canela pura é picante, então eu acho que ela é meio, né? Ela tem aquela meio apimentada, porém doce. Tem tudo a ver. Interessante. E aí a gente vai ver aí o Paulo comentando sobre esses vinhos artesanais de vinícolas pequenas, né? Vamos ver aí o que ele vai sugerir. O que ele vai sugerir pra gente. Olá, amigos cinéfilos e enófilos. Cá estamos de volta para comentar mais um filme que a Fátima nos convidou para comentar. O próximo filme vai ser Entre Amores e Vinhos. Entre Amores e Vinhos é um filme americano que conta a história muito comum em todo o mundo entre grandes companhias e pequenas empresas artesanais, familiares, etc. No mundo do vinho, isso é muito comum também, inclusive nos países grandes. E essa história é uma história dos Estados Unidos, onde um grande produtor quer comprar uma área e se tornar maior ainda, e com isso sufocando os pequenos produtores artesanais, praticamente, que existem naquela localidade. A história é a história do filho da dona da grande vinícola, que vai para essa cidade menor, para essa região, para justamente tentar adquirir aquelas propriedades e aumentar sua produção local. Qual é o dilema normalmente que se tem nisso aí? Os grandes produtores, eles produzem grandes vinhos também, lógico, mas eles ganham muito com os vinhos mais baratos, mais custo-benefício, vinhos mais vendáveis. E eles têm uma rede de distribuição muito melhor do que os pequenos produtores. E os pequenos produtores, tanto aqui no Brasil quanto no mundo inteiro, terão que se unir em torno de cooperativas, associações, para poder produzir e vinificar os seus vinhos. Quando eles fazem isso, eles compram as maquinárias em cooperativas, etc., e usam a cooperativa para vinificar. E o grande não, o grande tem tudo isso pronto dentro de casa. E essa é uma vantagem competitiva enorme, e produzem grandes quantidades a custo muito barato, e com isso eles entram mais no mercado e vendem mais e têm mais receita. Os pequenos têm que usar da cooperativa, apesar deles produzirem vinhos muitas vezes muito bons. Suas vinhas são também vinhas antigas, são vinhas bem cuidadas, que eles cuidam com esmero, normalmente até manualmente, né? E cuidam com muito zelo, muito esmero, e
Na hora de vinificar, na hora de colheita, eles colhem também com as mãos e tal, e aí entram no esquema de ir para a cooperativa, vinificar na cooperativa, e aí colocar nos seus tanques ou nos seus barris, e depois engarrafar e vender. Esse é um trabalho para os pequenos que barateia fazer na cooperativa, mas o trabalho é caro, porque eles produzem pouco e eles têm que ter o seu lucro. Então, tudo que eles produzem, tudo que eles estão fazendo ali, eles estão fazendo para almejar o seu lucro. O grande está pronto para entrar para o mercado. Ele faz isso, vinifica na sua casa, engarrafa na sua casa e manda bala para o mercado. O pequeno sofre. O pequeno, aqui no Brasil a gente tem vários casos, aqui, tanto na Serra Gaúcha, quanto aqui na Mantiqueira, quanto em Minas, de bons produtores, pequenos produtores, que se unem em torno de cooperativa para poder fazer o seu produto ser distribuído, né? Ser produzido e distribuído. Então, esse é um fato que acontece no mundo inteiro e não é só na área de vinho, né? Se a gente lembrar aqui só como exemplo as livrarias, né? As grandes livrarias sufocaram e mataram as pequenas livrarias. Isso é um fato comum do mercado, de uma forma geral, né? Grandes produtoras de automóveis sufocaram as pequenas produtoras de automóveis. Então, assim, isso é uma coisa de mercado. E no mundo de vinho, a mesma coisa, só que no mundo do vinho eles conseguem se reunir em cooperativas e fazer essa produção mais, apesar de ser muito mais artesanal, muito mais manual, eles vinificam da mesma forma que é um grande, usando todos os maquinários disponíveis na cooperativa. Então esse é o segundo comentário nosso sobre o segundo filme, que é um filme também muito interessante. Eu acho que essa história é uma história interessante, vale a pena ser vista, e o mundo do vinho passa por aí. Muito obrigado, eu sou Paulo Leite, do Barril Campinas, para enófilos e cinéfilos. Saúde! E a gente tem uma gama enorme hoje, né, Fátima, de pequenas vinícolas, que hoje cada dia mais está crescendo. No sul tem muito. No sul, né? Até mesmo no estado de São Paulo, gente, nós vamos a segundo produtor, né, de vinhos do mundo, né, aliás, do Brasil, então, né? E aí, então, isso está muito interessante. Então, na semana que vem, mais uma receita, mais uma harmonização e mais um filme gostoso para a gente comentar. Siga as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, do Spotify, acompanhe no Portal JJ e também na rede social da Sandra. Isso, a minha rede social é @Sandra_Romancini e lá você vai ver, olha, dicas variadíssimas, muita sugestão. E se você fizer a torta e mandar uma foto pra gente, a gente publica também no nosso Insta. Verdade, vamos ver lá. Se quiser mandar um pedaço pra gente também, a gente aceita. Ai, a gente vai adorar. De preferência harmonizado, com uma tacinha de moscatel. Isso. Até a próxima semana. Um beijo e até lá.